Em mais um jogo ruim aí, o São Paulo perde para o Grêmio. O jogo é onde as duas equipes fizeram um péssimo jogo, pior para o São Paulo aí. E a semana do São Paulo continua aí com muitas discussões aí, muitos problemas. E o que será que vai acontecer? Continue no vídeo após a vinheta. E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo comentando aqui sobre o jogo, esse jogo em específico, Grêmio e São Paulo. Peço desculpas aí por sair de novo no dia seguinte. Ontem eu trabalhei até mais tarde, devido aí ao final de ano. A escala aumentou um pouquinho, até chegar em casa são mais ou menos umas 2 horas de viagem. Cheguei aqui praticamente meia-noite. Então, peço desculpas aí a compreensão de todos, por isso que o vídeo está saindo hoje. Ontem de manhã eu consegui fazer dois, mas não só fiz os dois primeiros que eu acompanhei o jogo e depois aí eu não consegui acompanhar porque a televisão aí também não ajuda. Dois jogos no mesmo horário, Santos e o do São Paulo, então foi meio complicado aí acompanhar. Mas não se perdeu muito para quem acompanhou o jogo entre Grêmio e São Paulo, né? Mais a fúria do torcedor, mais o desânimo de quem acompanhou o jogo, a, a vontade de acompanhar o jogo. O São Paulo vem com muitos problemas, tanto que fará promoção aí para a próxima partida do jogo no Morumbi contra o Internacional, né? Para ver se enche o estádio para ajudar o clube. Né? O São Paulo que vinha cobrando muito caro aí nos ingressos, o São Paulo não rendendo. Agora, aparentemente, o presidente do São Paulo aí resolveu amenizar no preço aí dos ingressos para levar o torcedor para acompanhar, né? Então, talvez aí vamos ver se mude alguma coisa nessa nova partida, que será um jogo muito decisivo. Esse jogo contra o Grêmio só não foi tão ruim porque o Corinthians não venceu sua partida. Porque senão, se eu não me engano, o Corinthians estava a um ponto. A um ponto. Não, o Corinthians estava a 4 pontos do São Paulo e chegaria a um, podendo também ultrapassar na próxima rodada com até mesmo um empate contra o Internacional, né, nessa próxima rodada, ultrapassar o São Paulo vencendo a sua partida. O Corinthians tem, em teoria, confrontos mais fáceis contra times que estão no rebaixamento e o São Paulo tem confrontos contra times diretos ali na briga. Enfrentou o Grêmio, perdeu, vai enfrentar o Internacional na próxima quinta-feira. Então é complicada essa semana para o São Paulo, é a semana decisiva para ver se de fato irá direto para a Libertadores e terá um conforto maior para o início da próxima temporada, ou, né, irá para pré-Libertadores e novamente começará um ano conturbado, né? São Paulo foi a campo aí com o que tinha à sua disposição. Eu acho que foi uma mexida errada, porque daí o São Paulo abriu o meio de campo para a equipe do Grêmio, que é muito veloz, tá? O meio de campo do Grêmio é muito veloz, mas nenhuma equipe nem a outra tiveram tantas chances de gol no primeiro tempo. São Paulo entrou com o Thiago Volpe, Rofran, Arboleda e o Bruno Alves, com o Reinaldo na lateral esquerda, Luan na vaga do Tietchan suspenso, Antony, Daniel Alves, Igor Gomes e Vitor Bueno, com o Pablo na frente. Eu, no vídeo passado, mencionei que optaria por Luan e Lisiero nesse meio de campo, para ter dois homens ali para proteger e só ter um homem de armação. Então, pelo futebol, né, o Daniel Alves seria o jogador escolhido no meio de campo. Mas Fernando Diniz optou por manter o time na mesma estrutura, mesmo tendo um jogador diferente nessa posição ali no meio de campo. Então acabou que não deu certo no primeiro tempo. Só teve uma oportunidade assim que um goleiro teve de trabalhar no jogo e foi do São Paulo, mas não do meio de campo, com tanta gente no meio de campo, Daniel Alves, Igor Gomes, Vitor Bueno, Antony, Luan, Pablo. Não, quem pegou a bola foi o zagueiro Bruno Alves, saiu arrancando do campo de defesa até o ataque, chutou da intermediária, obrigando o Paulo Vitor a fazer uma grande defesa. A única chance
de fato que teve no primeiro tempo. As outras foram cabeçadas que passou por cima, passou perto. Então não adianta contar isso porque de fato não levou perigo. Os goleiros não sujaram o uniforme no primeiro tempo. Só o Paulo Vitor aí no finalzinho com o chute do Bruno Alves. Aí vai pro segundo tempo, né? Provavelmente aí a Fernando Diniz falou alguma coisa, Renato Gaúcho também falou alguma coisa. E o que aconteceu? O Grêmio voltou muito melhor que o São Paulo pro segundo tempo, tendo ali as melhores oportunidades do jogo, certo? E essas oportunidades já começou em contra-ataques. O primeiro contra-ataque o Grêmio desperdiçou, né? Onde o Everton deu um passe muito forte no meio da área pro Luciano e a bola acabou passando direto, mas foi o primeiro contra-ataque que o São Paulo tomou no jogo. E no segundo acabou saindo o pênalti aí, cometido pelo Antony, onde o São Paulo perdeu a bola no ataque com o Vitor Bueno, que foi muito questionado aí pelo Fernando Diniz. No contra-ataque, o Grêmio veio a passadas fortes e o Antony veio na cobertura. O Antony vinha na cobertura ali do lado direito e o jogador do Grêmio deu um passe pro, se eu não me engano foi pro Luciano. O Luciano dominou, viu a ultrapassagem, acho que foi do PP, que deu o passe para ele, só que na passada o Antony entrelaçou as pernas deles com a do atacante do Grêmio e foi marcado o pênalti, convertido aí pelo Luciano, abrindo o placar do jogo. 3 minutos depois, mais uma bola trabalhada ali, surgiu uma falta na lateral esquerda no ataque, na parte esquerda do ataque do Grêmio, seja na lateral direita do São Paulo. A falta foi batida, venenosa, fechada ali, passou pelo primeiro homem que estava ali que estava fechando para tentar tirar a bola. No segundo não passou, que foi do Vitor Bueno, que acabou desviando essa bola e tirando a ação de defesa do Thiago Volpe, que estava pronto para encaixar a bola. Talvez encaixaria, talvez não se sabe se o jogador do Grêmio chegaria a tempo, mas o Vitor Bueno se antecipou e desviou, fazendo o segundo gol da equipe do Grêmio. E 3 minutos depois, mais um contra-ataque ali e a bola chegou no Luciano, do lado esquerdo de novo, esse lado aí direito do São Paulo. Todos os lances terminaram ali daquele lado. Não sei se é a formação que o Diniz colocou, mas eu acho que sim, poderia ter jogado com dois volantes e alguém proteger ali o Juan Fran, porque o ataque do Grêmio é veloz. Eu já comentei isso alguns vídeos atrás. Cara, você vai enfrentar times com um ataque veloz. O menino Igor Vinícius sumiu, não entra mais nos jogos, foi preterido, fez bons jogos. Aí quando o menino estava ganhando confiança, fazendo bons jogos, foi preterido lá atrás para os dois caras que foram contratados aí e que não é nada contra o Juan Frank, joga bem, jogou bem no último jogo, mas é um ataque veloz, ele não tem tanta velocidade, é um jogador mais experiente, ele pode antecipar os espaços, fechar os espaços para o ataque não passar, pode, mas se ele perder na corrida, o estilo de jogo que São Paulo forma, ele não tem essa cobertura aí. Por quê? Porque o meio de campo do São Paulo não acompanha na parte defensiva. Por isso que eu acho que mais um volante ali, seja ele o Liseiro ou outro jogador, poderia ter ajudado o São Paulo daquele lado. E no contra-ataque a bola chegou ali no Luciano, nas costas da zaga, que só teve o trabalho de dominar e empurrar para as redes, fazendo o terceiro. E um dado interessante da partida em si é que houve apenas 4 oportunidades claras de gol, onde os goleiros tiveram que foram acionados de alguma forma. Dessas 4 oportunidades claras de gol, as 4 foram no gol, apenas 3 entraram. A do Bruno Alves no primeiro tempo, certo? Que o goleiro Paulo Vitor defendeu. E os 3 gols do Grêmio no segundo. Em 10 minutos aí o Grêmio abriu 3-0 no segundo tempo. Tá até aqui, ó. 56, 58 e 62. Em menos de 10 minutos
São Paulo tomou 3 gols. E foi numa bobeada ali, num contra-ataque, onde o Antony está voltando para fazer a marcação. Cara, o Antony, ele é questionado por tanta coisa, ele é um garoto, está surgindo pro futebol ainda no time profissional. E você cobrar do garoto ofensivamente dá até para entender, mas defensivamente esses garotos quando surgem da base com um pouco mais de talento, eles não aprendem tanto a fazer essa marcação, essa recomposição. E no elenco principal, o São Paulo tem que fazer isso, tem que lapidar esses jogadores para que eles saibam fazer esse posicionamento, esse recuo, essa marcação. E parece que no São Paulo o Antony ele não tem esse ensinamento, não tem isso e acabou fazendo a bobagem do pênalti, que foi mais uma infelicidade dele, que foi num trançapé ali, sem intenção nenhuma, ele estava vendo a bola, quando ele foi ver, o jogador do Grêmio estava na frente dele, entrelaçou os pés dele no dele. O lance também marca que o Antony não estava bem posicionado na marcação, que ele poderia ter voltado e ficado à frente do jogador, ele ficou vendo o lance, acompanhando o jogador do Grêmio de trás. Aí sim entra o destaque do que a falta de ensinamento do posicionamento. Parece que ninguém no São Paulo ensina os garotos a recompor defensivamente. O Antony estava todo errado na marcação, não só o Antony, tá? Porque não é desse jogo que o São Paulo sofre com o posicionamento defensivo, seja com Daniel Alves, seja com o Juanfran, seja com qualquer outro jogador. Todos têm o mesmo problema, todos não sabem recompor defensivamente no time do São Paulo. Então esse é um problema coletivo, não é um problema físico de qualquer que seja o jogador. E aqui os números do jogo mostram, teve mais um chute do Grêmio, que agora não me recordo, defesa que tenha sido feita alguma defesa, mas aí são 5 chutes que foram no gol. Desses 5, 4 foram do Grêmio, um do São Paulo e foram 3 gols. Então a efetividade do Grêmio quando chegou ao gol foi muito maior. O Grêmio, a diferença de chutes dados são de 3, que é a mesma diferença de gols marcados. Então para você ver a efetividade aí, o Grêmio e o São Paulo deram por volta dos mesmos chutes a gol, mas o Grêmio conseguiu ter uma efetividade um pouco maior que o São Paulo, fazendo 3 gols em menos de 10 minutos aí. São Paulo que ainda ficou com mais posse de bola, trocou mais passes, teve um acerto maior, não errou tantos passes assim. E foi um jogo ali na média, 31 faltas, não foi muito faltoso. A única coisa para esse jogo foi que surgiu apenas um cartão amarelo e ele para Fernando Diniz. Fernando Diniz está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Não acompanhará o time do banco contra a equipe do Internacional. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, né? Escanteio o São Paulo teve mais e impedimentos também teve um contra a equipe do São Paulo. E como eu disse aqui, só não foi pior a rodada porque o Corinthians não venceu. Se o Corinthians vence, ele ficaria a 1 ponto do São Paulo. E tanto o Corinthians quanto o Inter poderiam passar o São Paulo na próxima rodada. Mas isso não quer dizer que se o São Paulo continuar na draga que está, não seja ultrapassado pelas duas equipes. Porque se o Inter vencer o São Paulo, no critério de desempates, o Inter passa o São Paulo na quinta-feira. Mas pode ser pior ainda, porque se o Corinthians vencer a sua partida, se eu não me engano é contra o Ceará, ele ficará a 1 ponto do São Paulo, podendo na última rodada, se o São Paulo não vencer sua partida, também ultrapassar a equipe do São Paulo. Ou seja, tanto o Inter quanto o Corinthians podem terminar o campeonato à frente do São Paulo. O São Paulo que vem aí entre os primeiros aí na classificação direta para Libertadores há um bom tempo aí. Então não é de agora, mas o São Paulo largar tudo, dar de mão beijada para Inter e Corinthians essa classificação, aí sim seria um ano pífio, mais pífio do que já foi até agora o São Paulo nesse ano de 2019. Problemas na diretoria, contrata e demite vários treinadores, tentou reformular
a, a parte médica não funcionou, porque ainda sofre muito com lesões os jogadores do São Paulo. Tem jogadores que custaram uma grana preta para o São Paulo e não atuam. Os que atuam não rendem. Então, esse ano do São Paulo tem que ser um ano para você rever muitos conceitos aí. Um garoto que vinha rendendo muito, que era muito criticado no início do ano, e isso deve se ressaltar, que é o caso do Igor Vinícius, foi preterido para a entrada de Daniel Alves e Juan Fran, que não vem tão bem, oscilam demais, e o garoto, nas partidas que vinha fazendo, não vinha oscilando. Então, eu não sei o que aconteceu, se a treinador não tem autonomia de escalar o seu elenco ou se o dinheiro falar mais alto no São Paulo. Se o dinheiro falar mais alto para o São Paulo, o melhor para o São Paulo era não ir para a Libertadores. Porém, de uma forma ou de outra, o São Paulo estará ano que vem na Libertadores, seja na pré ou diretamente na Libertadores, porque graças ao Fortaleza de Rogério Ceni, o grande ídolo do São Paulo, o São Paulo já está garantido no mínimo para a pré-Libertadores do ano que vem, já que não pode ser ultrapassado pelo Fortaleza ou Goiás, que são os dois times que estão fora da classificação no momento hoje. Mas tens que tomar muito cuidado. São Paulo tem que tomar muito cuidado porque são dois jogos que serão complicados aí. Primeiro o Inter nessa quinta-feira e depois o CSA. O CSA, deixa eu ver se ele já está matematicamente rebaixado. 6 pontos. Ele pode ainda sair. Não, não pode. O CSA já está rebaixado matematicamente, vamos colocar assim. E só para uma grande catástrofe assim, não se será rebaixado. Mas é um time que vem tirando muitos pontos aí dos clubes que estão lá em cima. Então, São Paulo aí com o futebol que está implantando, se perder os próximos dois jogos, pode cair de sexto para o oitavo lugar na tabela. E isso seria muito ruim para o ano que vem do São Paulo. Essa cara aí do Fernando Diniz é a cara de muitos torcedores que acompanharam o jogo, viram um jogo péssimo do São Paulo, mais um nessa temporada, não é o primeiro, e tem mais dois jogos para não ser o último, né? Do jeito que o São Paulo está jogando, é capaz de cada jogo ser pior. Enfrentando um time que tem um elenco qualificado, que é o time do Grêmio, mas vai pegar um outro time com elenco qualificado, que é o Internacional, mas esse jogo pode custar muito mais caro para o São Paulo. E depois enfrentará um time que não tem pretensões mais no campeonato, já está na Série B do ano que vem, mas que pode aí terminar com chave de ouro o seu ano, mesmo rebaixado, mas com uma vitória para dar um ânimo maior para o torcedor do CSA. E instalar uma crise gigantesca no São Paulo, que tinha uma vaga direta para Libertadores em quarto, deixou ela escapar, caiu para quinto, deixou escapar, caiu para sexto. E agora a sexta vaga é a última vaga direta para Libertadores. Pode ser que ainda o São Paulo consiga deixar escapar esta vaga para Inter e Corinthians. Inter e Corinthians que oscilaram muito no campeonato, devido aí às outras competições também. O Corinthians chegou à semifinal da Sul-Americana e o Internacional chegou à final da Copa do Brasil. As duas equipes, quando voltaram seus focos ao Campeonato Brasileiro, também não fizeram grandes jogos, mas mesmo assim estão ali na cola do São Paulo e ainda podem ganhar de bandeja uma vaga direta para a Libertadores, que o São Paulo aparentemente não quer. Né? São Paulo aparentemente não quer ir diretamente para a Libertadores, quer ter um sufoco que teve esse ano com um time que almeja grandes pretensões, como foi o Tajeres, que jogou e fez um campeonato fácil contra a equipe do São Paulo. O São Paulo poderia ainda lucrar com o cansaço dos seus concorrentes diretos do ano que vem, porque Corinthians e Palmeiras iniciam o ano uma pré-temporada bem antes, indo para a Florida Cup, que foi o que acabou culminando em um desgaste gigantesco dos jogadores do São Paulo esse ano. Então,
uma pré-Libertadores para o Corinthians, ainda tendo que iniciar uma pré-temporada muito cedo, se custaria muito caro se o Corinthians passasse para a Libertadores, onde os jogadores chegariam muito mais cansados na Libertadores. Então isso beneficiaria o São Paulo diretamente na fase de grupos. Palmeiras a mesma coisa, iniciará um ano com uma reformulação, técnico novo, de gestor de futebol também novo. Então é um novo trabalho começado praticamente do zero. Então são duas equipes que podem sofrer muito no início do ano que vem, e isso pode beneficiar muito o São Paulo, porque tem um elenco em teoria qualificado, com Pato, Hernanes, Pablo, que foi até o ano passado, até mesmo o início desse ano, um dos destaques do São Paulo, né? Do ano passado aí, quando foi contratado para o São Paulo, era um dos destaques do Atlético Paranaense. Foi contratado quando jogou, foi um dos destaques do São Paulo, mas sofreu muito com lesões, como sofreu Hernanes, como sofre Pato, fora as crias da base que vinham rendendo muito, como é o caso do Antony, do Toró, do Alce, né? E tem jogadores que são preteridos. No início do ano, Igor Vinícius era um dos mais criticados. Quando começou a jogar futebol, foi preterido. O Alce era um dos zagueiros que vinham tendo mais efetividade no elenco do São Paulo. Foi preterido para Arboleda e Bruno Alves aí no final do ano. E isso oscilando aí entre Anderson Martins, entre outros nomes. E nunca mais entrou, né, no time do São Paulo. Então, os garotos da base do São Paulo perderam espaço tirando o Antony, né? Antony e Elinho são jogadores que mais são usados. E agora sim, tem outros nomes que vêm surgindo aí, como é o caso do Gabriel Sará, tem o Diego, entre outros garotos aí, que vem tendo oportunidade, mas os que já tiveram oportunidade sofreram com as lesões do início do ano e não foram mais utilizados. Eu acho que o São Paulo poderia ganhar muito utilizando o Toró. Tem também o contratado Calazans, que dificilmente joga para o São Paulo, é outro dinheiro jogado fora. Então você pega das contratações do São Paulo que não jogam, Hernanes, que terminou o ano, que vai para terceiro jogo, que ele não entra, que está à disposição no banco e não entra. Tem o Pato, que também é a mesma coisa. O Calazans, que dificilmente joga, foi contratado pelo São Paulo, dificilmente joga. Então você tem três nomes aí que não jogam no final do ano. E tem outros nomes que entram em campo e não conseguem render, que é o caso do Daniel Alves e o Juan Fran. O Juan Fran e o Daniel Alves são jogadores mais velhos, assim como o Hernanes, mas que a Daniel Alves, a soberba, fala mais alto do que o futebol em campo. Então, ele fala mais que joga do que o que ele apresenta. E o Juan Fran, a gente sabe que ele é um jogador que se acostumou com o estilo de jogo europeu, tá se adaptando ao futebol brasileiro, na posição dele, que é lateral direito. Então você não pode cobrar que um jogador que joga um estilo de futebol totalmente diferente, onde o time marca de uma forma diferente, o time joga de uma forma diferente, para o futebol brasileiro, onde cada um por si, os times fazem o que quer, os jogadores dormem em campo, que é o que muitas vezes acontece, principalmente no elenco do São Paulo, não consegue fazer nada, quando perde a bola não volta para marcar, quando tá com a bola ninguém abre para fazer jogada, e o outro é o Daniel Alves, que não quer mais ser lateral, mas se for chamado para a seleção brasileira ele vai de lateral direito, mas no São Paulo ele não vai jogar de lateral porque ele não quer jogar de lateral, foi contratado para isso, mas não vai jogar. Eu acho que pro próximo ano São Paulo poderia muito bem não permanecer com o jogador, rescindir o contrato, já que também não consegue o patrocínio para manter o salário do jogador. Então nem o próprio Daniel Alves se ajuda no time do São Paulo, porque ele não tem patrocínio, o São Paulo não conseguiu ainda o patrocínio para manter a permanência do jogador para a próxima temporada, e o São Paulo não tem dinheiro para bancar o jogador. Diferentemente do Juan Fran, que foi o contrato dentro dos patamares aí do São Paulo, o Daniel Alves não foi. E o Daniel Alves não é um Ronaldo, que fez história aí no Corinthians, que conseguiu se bancar com investidores desde quando chegou ao clube. Daniel Alves, desde quando chegou ao clube até hoje, são aí uns 6 meses, e ainda não conseguiu aí
que alguém quisesse que ele permanecesse no futebol brasileiro. Então será que é o jogador que se valoriza demais, ou será que as outras pessoas não valorizam o futebol desse jogador? Há de se pensar, né? Ronaldo, mesmo com a lesão no joelho que teve quando voltou ao futebol brasileiro, assim que falou que ia começar a jogar, apareceu inúmeros investidores e eles que manteram o jogador, assim como também manteram o clube. E o Corinthians conseguiu alvejar grandes títulos. O São Paulo, Daniel Alves chegou no São Paulo, chegou ainda jogando, sendo campeão, chegando como campeão, um jogador vitorioso com vários títulos na carreira, mas não apareceu ninguém que quisesse mantê-lo no futebol brasileiro. Então, será que de fato ele é tudo isso que o São Paulo almejou quando contratou? Ou será que foi super valorizado o jogador e por isso que não tem ninguém que queira a sua permanência no futebol brasileiro? Vale se repensar tudo isso. Mas se você tem uma opinião diferente, deixe nos comentários aí que eu estarei respondendo a vocês. A gente conversa, troca uma ideia aí sobre o que aconteceu no jogo. Peço novamente mil desculpas por não sair o vídeo antes, depois do jogo ou um dia depois. Eu não consegui acompanhar ontem o jogo do Palmeiras do São Paulo e do Santos, porque foram no mesmo horário, então você tem que esperar aí comentários, uma reprise do jogo e tudo mais. Então eu não consegui acompanhar, até porque eles saíram também praticamente no mesmo horário do jogo do Corinthians. Então foi complicado aí acompanhar. Acompanhei ontem, mas aí como eu cheguei tarde do trabalho também não consegui fazer o vídeo, então tô fazendo hoje. Peço desculpas mesmo a todos. Tentarei me organizar aí, eu prometo. Se não conseguir me organizar esse ano, ano que vem será tudo direitinho aí, que prometo que conseguirei solucionar tudo isso o mais rápido possível. Mas se você gostou, deixa o like que ajuda bastante. Não esqueça de se inscrever aí no canal, ative o sininho para receber as notificações. Toda vez que chegar um vídeo novo, você receberá aí a informação, não seja no celular, no computador. Você receberá aí toda vez que chegar um vídeo novo. Se você é novo, veio por esse vídeo, se inscreva, tá? Não esqueça disso. E comentem o que vocês acharam. Deixe a opinião de vocês, que isso ajuda muito. Seja do vídeo, seja do jogo, o que vocês quiserem estar falando, deixe aí nos comentários que eu estarei respondendo a todos vocês. E ajudem o canal, dê uma forcinha, compartilhe com novas pessoas para que cheguem a novas pessoas e todos aí ajudem no crescimento do canal para que cada vez mais saia mais vídeos aí. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até o próximo vídeo de pós-jogo. Tchau, tchau.